Vamos preparar esse momento também para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele tem para as nossas vidas como mesa e alimento. Então prepara o teu coração aí, não se distraia com nenhuma situação paralela na sua casa. Prepara esse ambiente mesmo, você é o responsável. A extensão da igreja nos lares agora está com os sacerdotes, com os homens e as mulheres, sacerdotes, sacerdotisas do Senhor, que tem autoridade nesse lar para declarar: Senhor, estabelece aqui. Enquanto nós oramos aqui, você que está nos acompanhando, receba dessa oração também, mas concorde, confirme, e libere os decretos nessa casa, como se você estivesse aqui do meu lado, porque você está, nós estamos unidos em o nome do Senhor. Pai querido e amado, nós apresentamos este momento te agradecendo, por quantas coisas o Senhor já fez em nosso meio, e mais uma vez, levantamos um altar a Ti de gratidão, entregando agora a nossa vida, para que essa mensagem possa ser de acordo com o que está no teu coração. Nada o que está no meu coração, no coração dos meus irmãos, venha transgredir a revelação, aquilo que ela concebe em nós em direção e sabedoria, em confronto, em graça, em amor, em renovo. Por isso a Tua palavra, Pai, é o alimento que nós necessitamos agora, é aquilo que nos sustenta e tem nos sustentado nessa estação. Continua, Pai, inibe toda ação contrária no nome de Jesus, toda a demanda das trevas a respeito da mensagem, da mesa preparada, da revelação pessoal e coletiva dessa mensagem, sejam impedidos agora de agir, todos que se levantam contra nós, contra a nossa família, contra esta igreja, este altar, contra a autoridade do Senhor, da Tua palavra e do Teu Espírito, sejam amarrados agora e expulsos para o abismo, ou para onde Jesus determinar. Enquanto estamos aqui pedimos cura, onde há enfermidade. Enquanto estamos aqui pedimos os milagres, nas situações extremas. Enquanto estamos aqui, que a providência venha desde o alto. Enquanto estamos aqui, Senhor, meditando, que o Senhor possa manifestar os Teus exércitos ao nosso favor e trazer os despojos, nos dar os livramentos, abençoar e trazer paz e mudar a atmosfera, tanto deste lugar onde essa palavra é ministrada agora. Mais uma vez eu clamo, Espírito Santo, Tua pessoa e presença à frente, conduzindo, revelando as coisas do Pai em cada coração. E assim nós nos colocamos em Tua presença e pedimos: fala, Senhor, queremos Te ouvir. Assim colocamos as nossas vidas. Eu coloco também a minha vida como instrumento, uma ferramenta apenas nas Tuas mãos. Usa minha vida, Pai, capacita-me, perdoa-me, justifica-me e adequa-me debaixo da Tua graça e operação, Espírito de Deus. Que assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, verso 23, livro de Êxodo 2, 23, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Louvado seja Deus. Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição até aí. Para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. Israel vivia um período escuro, de escravidão, de injustiças. Israel que entra no Egito, marchando de uma forma triunfal, através de Jacó e sua família, as 12 tribos, estava debaixo de uma opressão de muitos anos, a escravidão. Diz a palavra que os filhos de Israel gemiam, o cansaço do peso opressor que havia aumentado sobre os hebreus, levando-os à fadiga física, assim como o estado emocional cada vez pior. E ao lidar com as contínuas exigências do rei do Egito, fez com que Israel se sentisse fracassado e deprimido. E quando nós analisamos a vida cristã, num paralelo que eu faço com o início dessa mensagem,
nós podemos entender 3 níveis principais de uma caminhada cristã. Os dias de pico, quando tudo vai bem, o mundo parece maravilhoso, porém essas sensações são temporárias e não podem durar para sempre. Nós não podemos passar a vida pulando de pico em um outro pico, como se não houvesse planícies e vales no meio desses momentos. Depois nós podemos viver em um outro nível, dos dias comuns, onde nós realizamos as nossas tarefas rotineiras, sem exultação ou depressão, e a maior parte da nossa vida são nesses dias. Mas o outro nível são os dias negros, estações em que nós caminhamos com dificuldades, em meio às turbulências, às dúvidas, ao desespero e ao desânimo. Às vezes, esses dias se estendem por meses e até anos, até que nós começamos a gemer, como Israel gemia. E quando os dias negros se sucedem, nós enfrentamos um período de depressão. A depressão é considerada como o resfriado dos transtornos mentais, e é descrita como o mais difundido, sério e dispendioso transtorno psiquiátrico dos dias atuais. É o mal da nossa geração. Quase todos nós passamos por períodos de depressão, seja de forma mais branda, com uma tristeza passageira, até uma decepção pessoal. Recentemente, conversando com um torcedor de um time aqui dessa terra, após perder um título que estava pronto, no qual o meu time, São Paulo, ajudou, e viu essa derrota, esses torcedores ficaram deprimidos uma semana. É uma depressão branda, sim, mas é uma depressão, uma decepção. Só que existem casos mais graves, em que o abatimento vem com sentimentos de perda, de esperança. Perdi a esperança, o medo, a exaustão, a empatia, o desamparo, uma disposição interior de realizar atos desesperados. O medo é o oposto da esperança. E as pessoas não reagem à depressão da mesma forma. 2 pessoas não reagem à depressão da mesma forma, porque são diversos fatores, na sua gravidade, na sua frequência, na sua duração, na sua origem. E entre os sinais de depressão encontram-se a tristeza, o pessimismo, a apatia, a inércia, a fadiga no geral, a baixa autoestima, a perda da espontaneidade, a insônia e até mesmo a perda do apetite. E o que a Bíblia, pastor Ale, fala sobre depressão? Davi tem algo muito especial que ele expressa, tanto a depressão como o regozijo, no mesmo contexto. Olha que interessante, Salmos 43, verso 5, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Salmo 43, 5, por favor, vamos lá. Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele o meu auxílio, Deus meu. Para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. Eu repito mais uma vez, para mudar sentimentos, é necessário mudar a maneira de pensar. Pessoas que pensam de uma maneira, vai gerar uma atitude, que vai gerar uma consequência, e vai gerar uma realidade. A Bíblia não enfatiza tanto o desespero humano, como ela direciona a fé em Deus, e a certeza que nós gozaremos de uma vida abundante no céu, se não pudermos desfrutar dela na terra. Mas ela mostra momentos difíceis. Quando você estuda Jó, quando você estuda Elias, quando você vê o próprio Senhor Jesus, Jeremias escreve um livro inteiro sobre lamentações. E se não desfrutarmos desse gozo aqui na terra, iremos, garantido por Jesus, no céu. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu sei dessa palavra, eu sei que ela está aqui, muitas vezes não está aqui dentro, pastor. Porque são muitas coisas que me oprimem, são muitos os fatores estressores. As pessoas deprimidas, elas têm pensamentos negativos em 3 áreas. A forma de ver uma pessoa deprimida é muito clara em 3 áreas principais. Em primeiro lugar, elas veem o mundo e as experiências da vida negativamente. Encontra um problema para cada solução.
Gente, a palavra que traduz depressão é melancolia, e tem até origem biológica. O excesso de produção de bilis negra, você pode estudar isso. Existe um mal chamado distimia, o mal do humor, ele é real, é algo clínico. São coisas seríssimas. E todos nós passamos por esse campo alguma vez, ou várias vezes na vida, dependendo daquilo que temos que enfrentar. E essas pessoas deprimidas, com esses pensamentos a respeito das experiências da vida negativamente, é algo sério. Também tem uma visão negativa de si mesmas. Reforçam esse peso sobre si. E a terceira área, elas veem o futuro de forma negativa. Por isso que eu me nego a ir atrás dos anunciadores do caos. Eu tenho que conhecer as escrituras, saber sim, estamos estudando escatologia, mas eu creio no poder da operação do Espírito Santo. A igreja primitiva resistiu pressões muito piores que a gente enfrenta hoje. Não dizendo que hoje é fácil, mas a igreja primitiva, através de homens e mulheres, viveram na plenitude daquilo que foram chamados. Porque a forma de enxergar tem sido a chave. E a visão influencia o comportamento. E até mesmo o desenvolvimento que vai determinar tudo. Como você enxerga o casamento, como você enxerga o ministério, como você enxerga o trabalho. E isso precisa de uma mudança, precisa de um confronto, para que essa estrutura que está sendo armada e já está sendo difundida já há mais de um ano, a gente possa quebrar isso. Quem tem visão tem tudo, queridos. E que Deus fez a partir do gemido de Israel, começou a prepará-los para uma saída sobrenatural. Quando você estuda o livro de Êxodo, nos primeiros 15 capítulos, você vê a preparação de Deus para mudar a visão de Israel, porque com uma visão diferente, eles teriam outros pensamentos, e teriam uma outra disposição, e tem pessoas que estão há um ano com uma dificuldade no pensamento, e Deus já mostrou sinais, porque vai mudar. Eu sei que essa estação é especial, uma saída, mas ele precisava desconstruir a visão que eles estavam presos, gemiam. E o que acontece? No resumo do início de Êxodo, ele prepara uma passagem sobrenatural, ele prepara uma saída, mas antes disso ele tem que levantar um homem, em uma história extremamente linda, como a história de Moisés. Era tanta opressão, que Faraó mandou matar todos os filhos de hebreus, os homens, mas 2 parteiras, Sifra e Puá, bom nome para você colocar nos seus filhos, parteiras das hebreias, elas cuidavam, elas não matavam as crianças, e Deus honrou e abençoou elas. Bem no início de Êxodo você vê isso. E Moisés, quando nasce, é colocado num berço, embetumado e lançado no rio. Sua irmã Miriam vai acompanhando à distância. A filha de Faraó sai para tomar um banho. O que encontra nesse banho, naquele lugar, naquela praia do Nilo? Esse bebê. Pega esse bebê, a própria irmã já numa esperteza celestial. Olha, quer que eu peço para criar o seu filho? A própria mãe cria ele. Então Moisés é levantado, é criado debaixo do temor, da instrução espiritual. Depois que ele cresce, ele é apresentado num palácio e conhece a cultura egípcia. E é criado como um príncipe. Em um determinado momento ele vê os egípcios se sobrepondo, humilhando um judeu, um hebreu, um judeu. E ali ele se interpõe naquela confusão e mata um egípcio. E aí ele foge. Entre os detalhes que são grandes. E aí ele vai para um outro lugar, uma outra região, em Midian, e começa a pastorear as ovelhas de um homem chamado Jetro. E não era um dia de pico, e não era um dia de depressão, era um dia comum, até que ele encontra uma sarça ardendo. E esse arbusto que pegava fogo não queimava,
ele olha aquilo, ele chega perto, ali começa a chamada dele, e Deus começa a preparar a passagem do que era uma escravidão para a liberdade. Você conhece a história, ele se levanta ali, Deus levanta ele com os sinais, porque sinais eram necessários, para que haja uma desconstrução daquilo que ele tinha vivido, e a realidade de um povo que estava cativo. Ele não poderia ser um libertador se antes não passasse um processo nele. Você não pode mudar a sua vida se antes de você mudar os seus pensamentos, a visão a respeito de você. Ele estava tão uma visão negativa de si mesmo, mas como é que eu vou falar quem tu és? Eu sou o que sou. Mas eu sou um homem de boca pesada, eu sou gago, sei lá, na tradução, no significado da língua pesada, eu falava assim, não sei. Então manda Arão ir contigo. Mas o que eu vou fazer? Pega esse teu cajado, joga no chão. Jogou no chão, virou assim, pega de novo, levanta. Vou fazer sinais. E em Faraó serei engrandecido. Parece que Moisés não entendeu isso. E aí você vê, nesse período em diante, sinais. Foram 9 sinais para abalar a dureza de Faraó. Mas havia um propósito do coração de Faraó ficar duro. Mas esses sinais eram para que o povo de Israel entendesse que o Deus de Israel voltou a agir da maneira que ele precisava agir, de acordo com o seu propósito. Tem pessoas que estão há um ano cativos debaixo de uma operação, se sentem escravos de um sentimento, se sentem escravos de um pensamento, mas Deus já começou a fazer sinais. E eu lembro desses sinais, a minha disposição se renova. Estamos numa estação extremamente importante. Nós estamos celebrando nessa semana a principal festa para o cristão, que é a Páscoa, ou para os judeus o Pêssar. A comemoração e a emancipação dos judeus da escravidão do Egito. Nós pecadores estamos agora libertos do pecado por causa do Cordeiro que se fez maldito na cruz do Calvário, o Cordeiro Pascal, Jesus. O significado é extremamente importante. Em hebraico é conhecido como Pessah, P-E-S-S-A-C-H, Pessah, que significa passagem, porque Deus passou por cima dos lares judaicos ao enviar a última praga ao Egito, a última praga que abalou a morte dos primogênitos, foi logo na primavera, na véspera da Páscoa, após décadas de escravidão, que eles serviam os faraós, tempo que os israelitas estavam sujeitos ao trabalho estafante, a horrores insuportáveis, eles estavam numa depressão. Deus viu o sofrimento do seu povo, enviou Moisés com uma mensagem para Faraó: manda meu povo de volta, para que eles me possam adorar e me servir. E apesar de inúmeros avisos, Faraó se recusa a considerar a ordem de Deus. Então Deus enviou as 10 pragas devastadoras, e afligiu-os, destruindo tudo, desde o gado até a plantação. Quando Deus envia a última das 10 pragas, Ele anuncia um novo tempo. Enquanto fazia isso, Deus poupou os filhos de Israel, passando por cima de suas casas. Daí o nome desse feriado, dessa convocação Santa Pêssah, que é a passagem, porque Ele convoca os filhos de Israel para que celebrassem, pegassem um cordeiro, assassem esse cordeiro, celebrassem um momento junto, em comunhão, e o sangue desse cordeiro passasse nos umbrais da porta. E quando o anjo viesse e visse os umbrais da porta com a marca do sangue, ele passaria por cima. Essa resistência de Faraó foi quebrada, e ele partiu para perseguir os escravos para fora do país. E diz a palavra que eles comeram com tanta pressa, que até a massa do pão que eles levaram como provisão para a viagem não teve tempo de crescer. Eles deixaram o Egito naquele dia e começaram a viagem em direção ao Monte Sinai, e o seu nascimento como povo escolhido de Deus. A Páscoa celebra a mais notável série de milagres jamais ocorridos na história. Mais de 3 milhões marchando, 3 milhões de pessoas, queridos. E quando nós lembramos, meditamos nessa verdade, é um tempo para nós elevarmos acima da natureza e perceber que todos os milagres que Deus já fez foram orquestrados por Deus, e haverá mais milagres para as nossas vidas. Estamos numa estação de uma Páscoa muito especial, desde o início do mês orando e buscando. O Pêssar começou na noite do sábado do dia 27 e segue até domingo dia 4 de abril, isso no calendário judaico. Olha a importância disso.
Nesses dias, nós vemos uma série de consagrações, não estou falando do rito judaico, mas da importância de que se estabelece diante de Deus uma memória. E o que eles comemoram? O fim da escravidão no Egito. Tem muitas pessoas que estão passando por um tipo de escravidão nessa estação. Escravidão de notícias, de decretos, de dificuldades. Israel, quando começa a sua peregrinação, na chegada no Egito, era uma pequena família de 70 pessoas. Mas na hora que sai, eram mais de 3 milhões. Nós, em cada geração, nós temos que, em estações da nossa vida, considerar uma saída de um Egito das nossas vidas. Parece uma opressão, não conseguimos sair. A nossa visão não está alinhada. Pessoas estão ainda mergulhadas numa repetição de palavras, de emoções, de circunstâncias, reclamações, murmurações, de dores, de medos, de rejeições, muitas coisas que sobre a alma ficaram carregadas, e estão reféns, se não estão atreladas a uma situação de depressão. Logo após a redenção do Egito, queridos, a experiência que eles passam, no abrir do mar vermelho, da entrega da Torá, dos mandamentos, a identidade do povo é restaurada, como servos de Deus, não mais escravos do Egito. O problema é quando a tua visão não está alinhada mais, quando você passa por um extenso período de sofrimento, ou de situações, ou de lutas e opressões, a sua identidade fica abalada. E você só recobra essa identidade quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Os pais são responsáveis por afirmar a identidade e o destino dos filhos. Nós aprendemos quem nós somos através dos olhos dos nossos pais. E a responsabilidade do pai, do macho, do alfa, é fundamental. De você preparar e de você dizer para o teu filho quem ele é. Qual é o destino, qual é a missão dele como homem ou tua filha como uma mulher. Agora imagina todo esse tempo escravo. Não podia se adorar a Deus. Eles eram reféns. A mentalidade, a forma como eles enxergavam. Por isso Deus tem que arrancar eles do Egito, peregrinar eles, mergulhar nas águas do Mar Vermelho ali, numa experiência sobrenatural, caminhar e chegado no Monte Sinai, ali, revelar a identidade deles, através das leis, através de experiências sobrenaturais, e ainda assim muitos murmuraram. Toda essa geração que saiu, não chegaram à terra prometida, senão Caleb e Josué, porque eles não entendiam quem eles eram. A mentalidade ainda é muito perigosa. Você fala da promessa, você fala de uma nova disposição, de uma mudança, a pessoa não muda, ela continua cheia da sua razão, e ela termina escrava, morre escravo, sendo que o próprio Senhor quer nos libertar. Quando você sai do Egito da sua vida, você não pode servir novamente. Por isso que é muito importante, o que representa esse Egito? Algo que era um domínio, relacionamentos, atribuições, circunstâncias que você sente opresso, debaixo de uma coação, de uma manipulação, ou então você está fazendo pessoas se sentirem assim. Mas é difícil enxergar quando a gente faz uma pessoa passar por um Egito. Nós somos muitas vezes a pessoa que libera esse tipo de opressão na vida das pessoas e a gente não reconhece. Não, veja bem, eu quis o melhor, e ofendeu, e magoou, e machucou, e a pessoa fica presa. Tudo que eles conquistaram, a escravidão que foi imposta por outras nações, a natureza do povo judeu nunca mudou, porque depois que eles saíram do Egito, eles entenderam, não seremos mais escravos novamente. Quando você vai até hoje, em Israel, o símbolo maior de Israel, não é a harpa de Davi, é Massada, uma fortaleza que eles resistiram os romanos por anos, até que essa fortaleza foi atravessada de um sistema que os romanos identificaram, e sabendo que eles iam perder, eles levantaram 11 guerreiros, que mataram todo o povo, porque eles falaram, nós não nos prostraremos nunca mais para nenhum povo, desde que a gente saiu do Egito. Então eles preferiram morrer à espada deles próprios, e os próprios 11, um matou o outro, e o último, apesar de ser um pecado terrível para os judeus, se matou.
Flávio José escreve sobre Massada, é algo maravilhoso, é um lugar que eu não conheci pessoalmente, passei em frente 4 vezes, mas se Deus me permitir, antes de Jesus voltar, eu quero conhecer Massada. E sabe o que eles dizem até hoje? Massada nunca mais cairá. Quando um soldado do exército de Israel se forma, ele é graduado em Massada, e o que ele diz é um juramento: Massada nunca mais cairá. É esse que eles guardam, o sentimento de que um dia eles foram escravos, mas jamais serão novamente. E você foi escravo talvez do medo, foi escravo de uma relação abusiva, você foi escravo de uma depressão, e você não pode se permitir novamente cair debaixo desse domínio, dessa influência. Quando você descobre a sua natureza em Cristo, nunca mais uma influência, nunca mais uma oferta, um prato de lentilha, o Deus do dinheiro, ou a oportunidade dessa terra, nunca mais vai ser uma ameaça para você. Com o êxodo, nós adquirimos a natureza e as qualidades de pessoas livres. Nós estamos numa peregrinação, experimentando Deus a cada dia. E quando eu oro Pai Nosso todos os dias, o pão nosso de cada dia, eu não acho que é só uma oferta, ou que é uma compra que chega na minha casa, é a palavra de Deus, é o pão vivo, é Jesus revelado na minha vida e na sua. Essa natureza é mantida apenas porque Deus está constantemente nos libertando do Egito, constantemente. O milagre da redenção não é um evento do passado, mas é um fato constante nas nossas vidas, a redenção. Eu fui remido, lavado no sangue do Cordeiro. Qual é o tipo de batalha que eu tenho que enfrentar? Qual é o tipo de luta que vai ser? O palco que Deus vai ser glorificado. E como esses milagres são obtidos agora? Como Israel viveu os milagres? Como podemos viver os milagres nesse momento de travessia, de enfrentar muitas vezes uma tentativa de captura do Egito? Quando nós incorporamos à nossa vida a humildade, uma disposição de mudança, uma disposição de render diante do Senhor todas as nossas razões, argumentos e justiças. Quando nós aceitamos o destino que Deus nos chamou. Humildade é andar alinhado com o destino que Deus chamou para a tua vida. Você pode ser um cara que tem influência sobre milhões e ser uma pessoa humilde, mas pode ser um pé rapado, cheio de si, orgulhoso. Quando eu aceito o propósito de Deus para a minha vida, e a humildade ela é treinada, nos dias negros, não no dia de pico, está tudo bem, está legal, não nos dias normais, mas nos dias difíceis. Você quer saber de humildade? Quando uma pessoa mostrar o teu lugar, você vai saber se você é humilde ou não. Quando um liderado muitas vezes fala coisas que confrontam o seu orgulho, você vai dizer sim ou não. Quando eu incorporo humildade, pastor, quando eu sei que meu ego ele é inflado, que ele quer me governar, eu tenho que me livrar dele. E assim eu vou entrar numa miraculosa dimensão divina. Quando eu sou impotente, Deus começa a revelar essa dimensão. E aí sim, está na minha alma, está na sua alma, o poder do Espírito Santo de te renovar. E aí você, quando reconhece, você coloca diante do Senhor a tua vida, os seus caminhos. Paulo fala algo interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Opa! O pastor está falando, estou lendo a palavra, realmente estou vendo. Comecei a pedir perdão, tem um cabra safado aí que me oprimiu, mas eu tenho que perdoar esse cara. Eu tenho que amar meu inimigo, que logo na sequência de Romanos 12, ele fala de 26, 27 atitudes daqueles que renovaram os seus entendimentos. E é difícil, hein? Amor não fingido, perseverar na oração, ter paciência na tribulação, comunicar com as necessidades dos santos. São 26 atitudes, depois eu vou até pregar um dia sobre isso. Ah, mas eu sou escravo. Você não entra no novo, você não coloca tua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tem culto racional, o seu culto se chama o culto do eu. Porque eu sou ruim, porque eu tenho esse problema, porque eu sou coitadinho, uma autocomiseração, uma manipulação psicológica. Usa a sua depressão para manipular pessoas. Um culto vivo diante do Senhor
É quando você, consciente das suas debilidades, você não consegue renunciar à dependência, você ainda assim com as suas dificuldades, se apresenta todos os dias diante daquele que é o único que pode livrar você desse mal. E aí você não se conforma com esse presente século, você não se conforma com essa palavra pandemia, você não se conforma com essa palavra colapso, você não conforma com essa palavra de economia que está destruída, você não se conforma com aquilo que dizem que vai ser, mas você diante do Senhor, começa a renovar o teu coração, e saber que aquele que fez todas as coisas, pode fazer ainda num dia ruim, se tornar um dia bom. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. O dia negro pode ser um dia de pico. Israel viveu isso. Para eles, acabou, já era. Eles celebraram a Páscoa, eles entenderam o grande livramento, eles viram o anjo da morte destruir todos os primogênitos, e eles foram guardados, nas pragas eles foram poupados também. Mas chegou uma hora que eles tiveram que entender, foi a travessia do Mar Vermelho. Você conhece essa passagem, não está no contexto aqui agora, do avanço dessa mensagem, mas só para você entender. Quando eles tiveram que ter uma mente renovada, eles não tinham, porque na hora do desafio, onde é que está a mente renovada? No madeiro? Comendo um double bacon, com uma soda com gengibre lá, que é maravilhoso? Não, filho, é na hora que você tem que atravessar o mar e não tem nada que tem o que fazer. É quando você está no beco, aí você vai ver que a tua crise revela a tua cultura, a tua crise fala se você tem uma mente renovada ou se você foi um papagaio de pirata, que repetiu a palavra do pastor, até replicou no seu Twitter, ou se você realmente é um cara renovado. É na crise. E na crise Israel não teve uma mente renovada, murmurou. Quer uma prova de renovação do seu entendimento? Está murmurando, filho, teu entendimento não é renovado, não foi transformado. E como é que a gente vai experimentar? Como na sequência de Romanos 12, verso 2, fala: boa, perfeita a vontade de Deus, e agradável. Como? Com murmuração, com o coração fechado, refém de um faraó, acreditando mais na notícia ruim daquilo que são as novidades que podem ser liberadas da parte de Deus. Um cristão verdadeiro sabe que a cada minuto tudo pode mudar. Veio o decreto, pode mudar esse decreto. Mas se mudar o presidente, se mudar não sei o que, se mudar a Constituição, e se tal partido, se tal frente, gente, nós dependemos de Deus, vamos fazer o nosso melhor e nos posicionar. Eu dependo do Senhor. O início da pandemia foi tão recheada de milagres nessa casa, tantas pessoas cresceram, tantas pessoas receberam e viveram. Põe a mão no bucho, está vivo? Bate assim na barriga. Então você pode dar um glória a Deus, meu irmão. Essa epidemia não parou você, meu filho. É tempo de confiar em Deus, queridos. Nós estamos numa semana de Páscoa. E eu gosto muito quando eu recebo a revelação do momento que nós estamos, inspirado pelo Espírito Santo, eu libero palavras que eu creio, porque com aquele que profecia na medida de fé. É na medida de fé, se é profetizar, na medida de fé. E aqui tem medida de fé para profetizar na sua vida hoje, em nome de Jesus. É tempo de confiar no Senhor. Esse tempo de passagem vai ser recheado da presença de Deus e do cuidado, da fidelidade do Senhor. Começa a se preparar, prepara a tua roupa, a tua vestimenta, teus lombos. Começa a se preparar diante do Senhor, que até o próximo domingo eu creio que há algo sobrenatural acontecendo. E você não vai chegar no domingo da mesma maneira que você está aqui hoje. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Só que tem que confrontar a forma de pensar. Você dá um amém porque eu peço, senão eu vou gritar. Confrontar a maneira de pensar. Nós precisamos entender que muitas vezes o nosso diálogo interno está dizendo coisas nocivas da mentalidade de um escravo, de ressentimentos, de culpa e de depressão. Esse diálogo interno é perigoso. Sabe qual fala? Paulo fala assim: olha, eu receio que como a serpente enganou Eva, assim sejam os vossos entendimentos obscurecidos. Ou seja, o engano entre na mente aqui, e você começa a pensar: não, essa semana é o caos, não, essa semana já era, eu tenho que pagar dia 31, tenho um boleto de X reais, não tem nada na minha conta, e você fica preso pelo que vê. Eu não estou falando que você tem que ignorar e simplesmente negar a realidade, não, eu tenho que interferir nessa realidade com fé, abrindo a minha mente um pouco mais, ampliando minha visão. Tá, por que eu cheguei aqui? Confrontando situações, confiando em Deus e sendo humilde para reconhecer: eu errei,
eu preciso reorganizar minha vida, eu preciso de ajuda externa, eu preciso me submeter a uma pessoa que possa me orientar, confrontando o modo de pensar. Se você confia em Deus, a murmuração não pode estar no teu coração. Ei, Deus conhece a nossa natureza, sabe os dias maus que nós estamos vivendo, e Ele tem paciência, Ele é longânimo. Mas esse diálogo interno traz coisas nocivas, reflete nos meus relacionamentos. Se você tem um diálogo interno nocivo, você é uma pessoa chata, cri-cri, e do teu lado muita gente não quer ficar. Bom confronto, bom confronto. É uma mentalidade de escravo ou de uma pessoa livre? Se você é escravo de um padrão, e quando não tem esse padrão, essa exigência, essa rigorosidade, o teu mundo perfeito esquece. Mostra a centralidade do eu e não a centralidade de Cristo. Tem ressentimento, tem culpa, tem mágoa. Você não está livre. Como é que vai confiar em Deus cheio de pedra no coração? E aí você precisa fazer uma pergunta, algumas perguntas. Louvor, se prepara que nós vamos adorar aqui para rompimento. No que se baseia a visão naquilo que você é escravo? Eu não consigo perdoar a minha avó. Então você é escravo da mágoa da tua avó, que tinha um neto mais queridinho do que você. Estou dando um exemplo bem hipotético, bem caricato, para não ficar constrangedor. No que se baseia essa visão? Por que eu estou reclamando tanto da minha avó, que eu não era o netinho querido dela? Por que ainda isso para mim é um peso, que reflete no relacionamento com todo mundo na minha vida? Mentalidade de escravo. Qual circunstância você não foi liberto? Por exemplo, o ex-namorado da minha namorada se chamava Maurício. Aí fala Maurício, ai meu estômago embrulha. Estou dando exemplo bem mamãozinho com açúcar. Mamão com açúcar é até horrível, porque o mamão já é doce pra caramba. Por que isso embrulha o teu estômago ainda? Você não foi liberto. Por quê? Porque você foi traído por ela? Aceita que você foi atleta do Chicago Bulls, pronto. Joguei um período. Não foi culpa minha, mas hoje eu aprendo com isso. Se você não aceita, mostra ainda. O que é aceitar? Não é ficar recebendo esse julgo. Fala, realmente, cara, tem um capítulo no meu livro da minha vida que é horrível. Tem uma parte da minha moldura que eu estou pintando que foi mó garrancho, foi feio mesmo. Eu errei. Mas eu não sou escravo, eu fui liberto quando eu posso comentar. Você tem assim um sentimento, você vive debaixo de um sentimento de medo, que você foi chamado? Eu tenho medo. 22 de março de 2020, me deu medo. Como vamos fazer? Com tanta responsabilidade, me deu medo. Fiquei com medo. Como vou negociar um aluguel? Meu Senhor da glória desse lugar. A reforma, eu sempre falo, queridos, porque é a verdade. Se eu não ler a Bíblia, não tem a mesma história. Então o seu pastor tem a mesma história. É o testemunho deles. Quer que eu invente? Que vá para o inferno? Não. Tinha medo. Medo, cara. Como é que eu vou pagar o colégio da minha filha? Como é que eu vou viver? O que vai ser? E aí nessa hora você vê, cara. Medo operando. Eu não podia ver mais nada. Olha, eu vou te falar. Eu assisto de vez em quando um Discoveryzinho aí, ó, tá bom demais. Porque eu vejo aqui no aplicativo jornais que não estão comprometidos com uma linha de pensamento que traz medo, mas que ainda traz um pouco e é bem ponderado. E também, olha, eu vou falar uma coisa, hein? Se você é meu amigo no Instagram, no WhatsApp, e fica mandando essas mensagens só, ai, porque o fulano disse isso, o Lula cuspiu, o Bolsonaro espirrou. Cara, eu nem vejo, tá? Eu deleto mesmo, você não faz parte do meu dia. Eu medito na palavra de dia e de noite, dela não me desvio, eu sei que eu vou prosperar. Aí você viu que o fulano, não vi, não vejo, deletei. Se é importante, eu resgato com os meus. O que foi falado lá que eu não vi? Eu tenho que deixar meu coração limpo. Para que eu vou? Eu não sou pinico, meu coração não é uma fossa, minha mente não é uma fossa para ver só porcaria. Você foi chamado debaixo de um sentimento de medo?
O título dessa mensagem é a passagem. Páscoa, um peça. Mas qual o motivo da passagem? Deus já nos deu a passagem. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o seu sangue que foi derramado por nós e trouxe justiça. Eu não vou permitir sair daquilo que é o roteiro de Deus na minha vida. Confia, confia, não se aparte a palavra da tua boca, medita nela, confia. Ah, mas não, tem um especialista de um canal lá da Deutsche Welle, canal da Alemanha. Cara, eu prefiro ficar no protocolo de Deus. Eu prefiro ficar recebendo. Eu sei que o sangue, a passagem, quando tiver a passagem sobre tudo que está acontecendo, a minha casa tem o sangue de Jesus, a minha vida tem o sangue de Jesus. Ah, mas se vai ser o fulano, o ciclano que é o anticristo, porque lá o Macron já falou, a besta já está vindo, the beast já is coming, the beast já, então ok, na inauguração daquele túnel louco lá em cima da Europa, você sabe muito bem que foi feito uma demonstração do cão dos infernos ali mesmo, toda a inauguração daquele, bom, enfim, depois você procura na internet, nem procura, vou resumir aqui. As pessoas já estão cantando a pedra que está acontecendo, mas sabe o que Jesus falou para mim? Vigiai por vós. Depois que eu vi a mensagem do meu pai espiritual sobre as 10 virgens, eu sou responsável pela minha lâmpada, e estou aqui tentando levar um pouco de luz para aqueles que acompanham. Eu sou responsável por mim. Aí eu fico lá, e não estou aqui com o coração, estou deprimido, me escondendo em notícias dos outros. Eu encerro esse culto e começo a orar aqui. Quando Paulo, prisioneiro da Torre Marmitina, prisão Marmitina, ele ficava na parte que o rio enchia, o esgoto passava. Ele escreve algo maravilhoso, Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Um escravo não consegue entender isso. Ele pensa só no poder da agressão do inimigo dele, no poder da pessoa que oprimiu, mas ele não pensa nas coisas do alto. Ele reflete no coração onde os olhos estão, onde você está com os seus olhos, reflete a tua conduta. A forma como você pensa, reflete a tua atitude. Eu quero que você feche os seus olhos. Ou você tem uma identidade de filho, ou uma identidade de escravo. Quais são as resistências que você está vivendo hoje? Pessoas deprimidas apresentam esses pensamentos negativos. No mundo, as suas experiências, de si mesmas, como enxergam o futuro. E para mudar um sentimento, você precisa mudar a maneira de pensar. E você só muda a maneira de pensar quando você recebe instrução diferente. Sai desse ciclo insano que retroalimenta um sistema depressivo na sua vida. Quando você olha e sabe que existe um Deus que governa, que ainda não é o fim. E se você está gemendo hoje, e se você está como o povo que estava cativo, ao clamar, Senhor, Ele não está longe para que não ouça. Mas se teu coração é sincero, você tem acesso a uma passagem hoje, a uma passagem nessa semana. Nós estamos numa semana extremamente importante da nossa história na terra. Eu sei que é uma passagem. Eu sei que são coisas que estão ficando para trás. Eu sei que se apresenta uma nova estação. Nós estamos celebrando nessa semana o poder de libertação da escravidão, o poder da libertação da depressão, o poder da libertação da opressão que tem cercado a igreja nessa estação, o poder da libertação de toda mentira que te fez cativo nos seus pensamentos, o poder da libertação nas suas lutas emocionais, o poder da libertação daqueles que se apresentam diante do Senhor.
E eu venho aqui anunciar esse tempo de libertação. É à medida que você se rende, à medida que você permite essa libertação acontecer. Mas ao passo que você resiste à verdade, a verdade não consegue se estabelecer. O primeiro passo, queridos, é reconhecer: eu preciso, eu tenho um problema, e eu quero ajuda. O Espírito de Deus está sobre nós, para trazer mudança, para trazer paz onde há guerra, para trazer conforto e alegria daquele que se sente abatido e em luto, para trazer providência àquele que tem vivido uma tragédia e não tem tido providência em seus lares, para trazer cura onde há enfermidade, para anunciar o tempo de libertação a tudo que está cativo ou escravo. Só que estruturas precisam ser confrontadas na nossa vida hoje. Qual é a estrutura que você tem vivido? Qual é a estrutura que você está lutando agora nos seus pensamentos? Você é mais do que o trauma que te deformou. Você é mais que o adjetivo que foi colocado desde pequeno. Você é mais do que a deformidade que você encontra no espelho da vaidade dos homens. Você é mais do que as notícias que te prenderam desde criança. Você é mais do que os seus erros, que são os teus algozes da última estação. Você é mais do que as notícias que têm paralisado a tua fé. Você é muito mais do que você pode imaginar. Mas somente quando você decide mudar os teus pensamentos, através de uma fonte limpa, que é a palavra, através de permitir que o Espírito Santo, numa mensagem como essa, confronte as suas estruturas. Quando você se rende, quando você diz: eu não aguento mais, e você geme diante do Senhor, Deus ouve, sabe de uma aliança, e em cima de uma aliança Ele opera poder. Quando Ele ouviu o gemido do povo de Israel cativo, tanto tempo, Ele se lembrou da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ali Ele começou um processo que culminaria numa passagem, a passagem para a libertação. Nessa noite começa um processo de passagem para a libertação da área que você está cativo. Quando você permite Deus, quando você reconhece a Deus, quando você se rende diante do poder de Deus, quando você deixa para trás tudo aquilo que tem sido uma tortura, um tormento, dando uma chance para que Deus se apresente na tua vida. Senhor, eu oro agora, invoco o teu santo nome. Pessoas que estão paralisadas, pessoas que não conseguem enxergar o que há atrás de um processo como esse, pessoas que ficaram encurraladas, Senhor, nas suas próprias condições, pessoas que se sentem abatidas. Eu vim anunciar a tua luz, eu vim anunciar a tua intervenção, eu vim anunciar a quebra do cativeiro, e eu vim anunciar uma obra sobrenatural nessa semana. Ponte onde não havia ponte, a mão do Senhor estendendo àquele que clama por ti, e o fim de um processo insano e nocivo, de um diálogo perigoso. Nessa noite, Pai, eu oro para que os teus filhos recebam a cura na visão, cura na visão. Se você sente tristeza, se você tem sentido pessimismo, apatia, uma inércia, uma fadiga geral, uma baixa autoestima, uma perda de espontaneidade, insônia, apetite descontrolado, seja perda ou excesso, eu quero que você coloque a mão no teu coração e, debaixo da direção do Espírito Santo, repita assim comigo: por que estás abatido, a minha alma? Porque estás abatido, a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim? Porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus. Espere em Deus. Pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio. Ele é meu auxílio. Ele é meu Deus. Ele é o meu Deus. Nessa noite, eu reconheço sentimentos e maneiras de pensar desalinhados com a palavra do Senhor. Nessa noite, eu peço perdão por ter uma visão negativa dos meus processos, das minhas experiências, de mim mesmo e do meu futuro.
toda essa visão negativa, eu peço perdão agora, porque a visão de Deus ao meu respeito é uma visão poderosa, de amor, de perdão, do poder de me tornar filho. Nessa noite eu reconheço somente Deus uma saída sobrenatural. Por isso eu quero cancelar agora, desconstruir toda visão que me fazia preso, tudo aquilo que era uma mentalidade de escravidão. Eu recebo a passagem Jesus Cristo, por mim na cruz, me dando o acesso de liberdade, de mudança. Nessa noite, a escravidão da minha vida é confrontada pelo poder que há em Jesus Cristo. Eu declaro essa estação, o Senhor me conduzindo. Toda estrutura que me oprimia, que me sufocava, que me entristecia, que me deprimia, sendo confrontada agora com a palavra que eu sou livre em Jesus Cristo. Nessa noite eu abro meu coração e eu passo a caminhar na dependência de Deus, em milagres, como a Páscoa é um milagre. Nessa noite eu recebo a autorização para avançar e deixar todo o cativeiro, tudo aquilo que entristecia, que me fazia servo de homens, de estruturas, de traumas, de pensamentos ruins. Eu sou um filho e eu recebo essa liberdade. Hoje acaba esse cativeiro na minha vida. Eu entro na passagem desse novo tempo e eu declaro que eu e a minha casa receberemos o poder da transformação, da renovação. E eu vou experimentar a partir de hoje a vontade boa, perfeita e agradável. Eu me levanto para confiar. Eu confronto o medo da minha vida. E eu declaro: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que anula a depressão, que traz justiça. E a partir de hoje, os meus pensamentos serão sobre tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que é louvor. Assim será o meu pensar, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor e louve que Ele quer santo. Há uma disposição com a mentalidade mudada. Há uma realidade que começa quando você crê. Existem pessoas aqui que são debaixo do cativeiro emocional, e eu declaro sobre a tua vida a unção do Espírito Santo quebrando esse jugo. Tudo aquilo que oprimia e entristeceu seu coração, você já acordava debaixo de mau tempo, você sentia uma opressão, uma facada no peito. É como se você tivesse muitos motivos de acreditar que era o teu fim naquele dia. Isso acabou hoje. E a prova que isso está acontecendo, você sente um calor no teu coração, e esses pensamentos estão sendo dissolvidos, porque os desafios continuam, mas a maneira como você olha esses desafios é de cima e não mais de baixo. Deus está levando pessoas a lidar com situações que exigem confrontos, que exigem resoluções, e isso vai ser tão fácil para você. É como você tomar um banho, que é tudo automático. Você vai começar a solucionar questões que ficaram presas por causa de um sentimento que você sentia inferior, mas o Senhor está te dando uma graça. Pessoas estão recebendo esse renovo, essa capacidade de enxergar pelo Senhor, não mais pela situação, pela limitação carnal. Existem pessoas
que estão num processo de dívida e de uma estrutura de cobrança judicial tão terrível que você não tem mais fôlego, mas essa é uma semana de uma passagem sobrenatural. Coisas vão começar a acontecer a partir de um e-mail que uma pessoa vai receber. Começa um processo, um desatar das bênçãos de Deus. Escreve isso. Pessoas que estavam numa espera de empregos e se sentiam por 6 meses já como se fossem desprezados. Se prepara, porque tudo que foi fechado é porque nessa semana começa um processo de honra. E o que você vai imaginar nem é possível diante da realidade de Deus. Atrás de uma porta há uma realidade, uma dimensão que você nunca viveu. Confie em Deus, porque Ele já queimou o teu coração. Eu declaro que pessoas que estavam com diagnósticos aqui, na área da psiquiatria, da psicologia, você que está fazendo tratamento, isso tem sido muito bom, mas você vai ter um avanço, que vai parecer que como você está falando com uma pessoa diferente, parece que não é mais você, à medida que esse processo avança. Deus está derramando uma graça nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua química, que estava debilitado de tanto estresse. O Senhor está ungindo, parece que você está renovando a tua saúde. Isso é uma experiência sobrenatural de libertação de uma escravidão. Pessoas que fizeram maus negócios e sofreram uma consequência terrível. Você fez maus negócios, ainda com um coração que não tinha maldade, mas você foi negligente e inocente. E esse mau negócio te trouxe depressão. O Senhor vai corrigir a tua rota. Essa equação que você não consegue resolver, o Senhor está fazendo. E você vai testemunhar milagre numa resolução de um mau negócio que afetou a sua casa e até os teus filhos, e você se sente culpado e deprimido. O Senhor está quebrando isso hoje. Pessoas que sofreram um decréscimo material se sentem culpados desse decréscimo. Poxa, eu tinha um patamar, um padrão, hoje eu vivo outro. Isso é um treinamento para que você vai voltar acima do patamar que você estava, mas você não será mais uma ameaça às bênçãos, porque o teu coração foi treinado agora. Existe um prontuário, e você está orando por esse prontuário de uma pessoa condenada, um prontuário de uma sentença. O Senhor está rasgando esse prontuário hoje, porque milagres acontecem sim. Não é porque uma vez você ouviu um não de Deus, você orou e não foi contemplada ou contemplado. Deus continua operando, e o cativeiro está sendo quebrado hoje. Pessoas estavam paralisadas, pessoas se sentiam opressas, o Senhor está quebrando hoje. Você entrou numa passagem, e a passagem te leva para a autoridade de livre que você é em Cristo. Pessoas que estavam esgotadas da função que você exerce, só que você não sabe fazer outra coisa. É o que você diz para Deus: eu não sei fazer outra coisa. Do trono de Deus nasce criatividade que você jamais imaginou. Ele chama as coisas que não existem como se já existissem, diz a palavra. Tem coisas sobre a tua vida que você acha, é isso mesmo. Vão começar coisas novas. Seja fiel onde Deus vai te levar. Esse é o recado. Porque quando você tiver que dizimar aquilo que é a soma dos seus últimos 3 meses, você vai entender como Deus é fiel na tua vida. Seja fiel. Esse é o alerta. Senão Mamon engole, destrói. A ameaça é não permitir o diálogo de Mamon. Eu repito mais uma vez: quando você somar 3 meses do teu ganho, será apenas o teu dízimo, e você vai entender que é Deus te levando nesse nível de governo e influência, mas teu coração está treinado e queimado pelo Senhor. Pai, eu oro onde há uma enfermidade. Os meus irmãos estão aqui hoje. Existem pessoas que vão mudar de cidades, para oportunidades de Deus, e atrás dessa oportunidade é Deus com você, querendo tratar coisas, estabelecendo a sua família, curando processos, restaurando coisas do passado, te levando aos caminhos eternos. Se prepara, a passagem fala do novo. A Páscoa é o principal momento da gente. Se anima nessa semana, crie expectativas que Deus vai te visitar, e essa expectativa vai te fazer ter uma casa preparada. É como se fosse uma visita. Jesus vai te visitar. Mantenha essa casa chamada o teu coração bem preparado para receber Ele, com uma boa mesa, com honra no teu coração.
Senhor, onde há uma enfermidade agora, na autoridade da igreja que somos, nos reunimos em Teu santo nome, no nome de Jesus, caia por terra toda enfermidade agora, seja cancelado toda a depressão agora, em nome de Jesus, e os próprios médicos vão testificar, não será apenas você, mas o médico vai falar, realmente você recebe alta aqui agora. Pai, eu oro por pessoas que estão no hospital agora, para que recebam uma intervenção divina, sobrenatural e cura, pessoas que não apenas com a questão de Covid, tem pessoas que estão sendo tratadas agora, pessoas que estão passando por cirurgias, e havia uma emboscada para trazer morte, o Senhor está entrando com a mão forte, e corrigindo a rota agora em nome de Jesus, todas as intervenções agora, dos teus filhos e servos, do povo e rebanho, de uma pessoa que você conhece, levanta a tua mão, porque agora você é uma ponte, nós oramos agora para que o teu poder venha e caia sobre essas vidas, e o mal seja cessado, a enfermidade seja paralisada, haja cura nessa noite, haja mudança, libertação, quebra de todo diagnóstico e prognóstico de morte, seja cancelado em nome de Jesus. Walter, se levanta, Walter, se levanta, filhos e filhas que estão passando por uma batalha, o Senhor está dando vitória, haja renovo, Pai, nos levantamos agora e pedimos uma intervenção, e o selo do Senhor, o sangue do Cordeiro, sobre os lares, sobre as famílias, sobre a nossa extensão, sobre aqueles que estão lutando agora, Senhor, o sangue é uma marca, Deus, que não permite a morte chegar perto. Eu clamo por essa intervenção, Senhor, eu clamo pelo teu renovo. Pessoas que estão arrastando culpa, recebe o abraço de Jesus, Ele não te condena, Ele não te culpa. Tem pensamentos e caminhos que são mais altos, você não consegue, apenas se renda, seja humilde, incorpore a humildade, reconheça quem você é, a sua limitação, e Ele vai te dar um abraço. Essa culpa está caindo por terra hoje, essa acusação foi anulada agora, há um renovo aqui, pessoas vão parecer como se tivesse feito uma cirurgia, uma face mais leve. Sopra o teu vento e o teu renovo, Pai, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, para nos dar o fim que a gente deseja, e o que nós desejamos é harmonia com Ele. Para de ser obstinado por coisas terrenas, quando as coisas que são mais principais é a presença do próprio Deus e a direção do Espírito Santo. A justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu oro e abençoo os meus irmãos aqui, Pai, os que estão aqui, os que estão acompanhando, que essa palavra traga renovo e poder sobre todos, que possamos experimentar as novidades do céu nessa noite ainda. Assim nós oramos te agradecendo em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior que está em mim do que aquele que no mundo está, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa venha sobre a tua vida, e que você entre nessa passagem, que você veja o sobrenatural de Deus, e que você possa adorá-lo em dias que se aproximam do poder do Senhor. Deus te abençoe e te guarde, vai na paz do Senhor, e tenha uma semana de poder, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus.